Olá pessoal, na videoaula resumo de hoje falaremos então continuando falando sobre o grande assunto de eletroquímica, discutiremos um pouco sobre as semi-reações de redução e tabela de potencial padrão de redução, balanceamento de reações de oxirredução, espontaneidade de reações e por fim as pilhas ou células galvânicas. Não é? Bom, as semi-reações de redução são obtidas a partir da tabela de potenciais padrão de redução. Então temos uma grande tabela, né? Aqui eu tenho apenas dois exemplos, que lista diversas semi-reações de redução para várias espécies químicas, né? E a partir dessas tabelas é possível montar reações de óxido-redução completa. Lembrando que as reações de óxido-redução são reações que ocorrem com transferência de elétrons. Então temos aqui um exemplo. A semi-reação de redução, né, de recebimento de elétrons, do sódio mais elétron dando o sódio zero. Eu tenho uma grandeza aqui que é o potencial padrão de redução, medido em volts, que vale menos 2,71. Mais para frente eu vou explicar exatamente o que é essa grandeza. E eu tenho uma outra reação, uma outra semi-reação como exemplo, que é cloro mais 2 elétrons, 2 cloro menos. De novo, uma semi-reação de redução que tem o valor de potencial ou E0 de redução de mais 1,36 volts. Né? Como enunciado aqui em cima, é possível montar reações de óxido-redução a partir dessas semi-reações. Como? As reações de óxido-redução, já estudamos, elas envolvem transferência de elétron. Então eu tenho uma espécie dando seu elétron, né, oxidando, e outra espécie recebendo esse elétron, ou seja, reduzindo. Só que nessa tabela, as duas espécies estão se reduzindo. O que eu posso fazer então? Que a gente já estudamos, já foi estudar essa reação. Podemos fazer uma soma dessas equações. Então, o que acontece? A gente vê que o sódio, Na, ele se oxida a sódio mais elétron. Ele doa esse elétron. Né? E o cloro recebe elétrons formando cloro menos. Né? Importante aqui, eu preciso balancear o número de elétrons. Então não adianta uma reação sendo doado um elétron e na outra a reação de oxidação dando um elétron e o cloro recebendo 2 elétrons. Então eu faço o quê? Multiplico por 2 essa equação. Então fica 2 sódio, 2 Na+, 2 elétrons. Agora eu posso fazer o que? A soma. Né? Então o que é produto de uma reação e reagente da outra, se forem termos iguais, eu posso cancelar. Então eu tenho aqui 2 elétrons produto dessa reação e reagente dessa, eu cancelo. Aí eu posso fazer minha soma. 2Na, né, o reagente da primeira equação, mais cloro, reagente da segunda, reagindo, formando 2Na+, mais cloro menos. E o potencial? Bom, o potencial ele acompanha essa transformação que eu faço nas reações. Então, aqui no caso, a primeira reação do Na foi invertida, o sinal do potencial é invertido, ele vai para mais 2,71. Na segunda equação, eu não inverti, não fiz nada com a equação, então ela continua como mais 1,36. Se eu fizer a soma desses valores, eu vou ter um valor de mais 4,07 volts, tá? Bom, então o que significa esse valor? O que significa essa soma? Então aqui eu não tenho uma reação de óxido-redução a partir das semi-reações de redução. Uma delas teve que ser invertida, né? Porque não é possível os dois receberem elétrons, alguém tem que doar, alguém tem que receber, então eu inverti o sódio, né? Inverti de tal modo que o potencial de negativo tornou-se positivo, e na soma esse resultado é positivo. Por isso é importante essa informação aqui, nas reações de óxido-redução espontâneas, ou seja, aquelas que acontecem naturalmente, o valor dessa soma, que a gente chama de ΔT0, ou força eletromotriz, a gente usa o termo aqui FEM, força eletromotriz, deve ser positivo, tá? É o caso aqui. E o número de elétrons transferidos deve ser o mesmo. Eu tenho 2 elétrons transferidos na primeira reação de oxidação e 2 elétrons recebidos na segunda. Com isso eu tenho um balanceamento. Informação importante, ao inverter essa reação de redução, como nesse caso foi invertida, o sinal do potencial será invertido. Se ele é negativo, fica positivo e vice-versa.
Porém, quando eu multiplico, eu não altero. Tá? O fato de multiplicar por 2, eu não vou multiplicar esse valor de 0 por 2. Tem que prestar atenção nesse detalhe. Porém, ao multiplicar a equação para balancear os elétrons, não se altera o valor de 0. Tá? Outro exemplo aqui. Volto para a minha tabela de potenciais padrão de redução e tenho zinco 2 mais 2 elétrons dando zinco. Né? Redução, valor de E0 menos 0,76. Cobre 2 mais 2 elétrons, cobre 0,34. Então o que acontece? Para montar uma reação de óxido de redução a partir das semi-reações, não faz sentido eu fazer a soma, né? Porque as duas são reações de redução, as duas estão recebendo elétron, então eu preciso inverter alguma delas, alguma vai ter que se tornar uma reação de oxidação. Né? Eu tenho duas opções, ou inverto essa ou inverto essa. Só que, porém, eu tenho que respeitar esse princípio aqui, ó. A soma dos valores tem que ser positiva. Então, a única opção que eu tenho é inverter essa primeira equação. Né? Então, vamos lá. 5, 2 mais 2 elétrons. Valor potencial. Agora ele fica positivo. Né? Ele passa a ser um potencial de uma reação de oxidação, ele fica positivo. E o cobre 2 mais 2 elétrons, formando cobre. Né? Valor 0,34. Né? Fazendo a soma, né? O número de elétrons transferidos é igual. Então eu tenho 2 e tenho 2, não preciso multiplicar por nada aqui. Então, simplesmente cancelo. Os elétrons de produto são recebidos aqui como reagente, eles são cancelados. E a reação fica zinco mais cobre 2 mais, formando cobre mais zinco 2 mais. Valor do delta E0 ou da força eletromotriz? 1,10 volts positivo. Então, essa reação é espontânea. Se eu invertesse essa equação de baixo aqui, ela ficaria negativa, a soma das duas negativa e a reação não seria viável. Tá? Somente dessa forma ela é viável. A partir dessa reação a gente pode falar do assunto de pilhas ou células galvânicas. O que seria isso? Essa reação do exemplo acima, ela pode ser aproveitada para gerar corrente elétrica através de um dispositivo que a gente chama de pilha ou célula galvânica. O que vem a ser isso? Na pilha ou célula galvânica eu tenho a reação de óxido-redução acontecendo em compartimentos separados. Eu separo isso aí. De tal forma que a transferência de elétron não é direta. Não sai do zinco e vai direto pelo cobre. Eu tenho o que? Um fio, né? Em que eu posso capturar esses elétrons para realizar trabalho elétrico. Pode ser para movimentar um dispositivo, um motor, pode ser para alimentar um celular ou algum dispositivo eletrônico. Né? As pilhas funcionam dessa forma. Eu tenho duas reações acontecendo em compartimentos separados, uma de oxidação e uma de redução. Eu capturo esses elétrons que vão sair de um compartimento para o outro e realizo um trabalho elétrico, uso para alguma finalidade. Né? Então, como isso é estruturado, como isso é montado na prática? Então, a gente tem um compartimento que pode ser um becker mesmo, com uma barra de zinco metálica e imerso em uma solução de zinco 2+, que é um íon, que a gente já viu que ele é um eletrólito, ele está dissolvido em água. Acoplado através de um fio de cobre, né, que seria esse aqui, né, que aqui tem um símbolo para um dispositivo que mede essa quantidade de elétrons, essa corrente. Esses elétrons vão ser transferidos a partir de um fio externo para uma barra de cobre metálica imersa numa solução aquosa de cobre 2+, né? Um outro becker, por exemplo. Então tem o que? A transferência de elétrons. Né? Esses compartimentos recebem nomes especiais. O compartimento onde ocorre a reação de oxidação recebe o nome de anodo ou ânodo. Né? Então a semi-reação que acontece aqui é zinco oxidando-se para zinco 2+, e liberando 2 elétrons. Vão fluir através desse fio, gerando a corrente elétrica, seguindo para o cátodo, que é onde acontece o que? A redução. Né? Então, esses elétrons serão recebidos pelo fio de cobre, né, junto com a solução, acontecendo a seguinte reação: cobre 2+, mais 2 elétrons, cobre 0. Tá? Então, essa é uma pilha ou célula galvânica. Um outro componente importante da pilha é isso aqui, é a ponte salina. Tá? A ponte salina, como o próprio nome diz, ele é um dispositivo que tem uma solução, um eletrólito, que vai manter
o equilíbrio de cargas entre os dois compartimentos. Porque à medida que a reação prossegue, eu tenho o quê? Um aumento de carga positiva aqui, ó, porque o zinco ele vai sair aqui da barra metálica e vai para a solução. A concentração positiva vai começar a aumentar. Ao passo que aqui, ó, né, essa concentração positiva no cátodo ela vai começar a diminuir, porque o cobre 2+, ele está se depositando aqui, ó, na barra de cobre. Vai ter o que? Um depósito aqui, né? Aqui eu tenho um depósito e aqui eu tenho um desgaste, né? O zinco metálico sai da barra e vai para a solução, e aqui o cobre 2+, sai da solução e vai para a barra, né? Então acontece o quê? Uma diminuição de carga positiva. A ponte salina é um dispositivo que vai manter esse equilíbrio de cargas. Ela tem ânions ânions e cátions que vão migrar de um lado para o outro para manter esse equilíbrio de cargas, porque se esse equilíbrio não for estabelecido, a pilha para de gerar corrente, tá? Então é um componente fundamental. Bom, gente, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Finalizando esse assunto de eletroquímica. Espero que vocês gostem de novo dessa aula resumo e agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado.